IFES. Com relação um pouco sobre o orçamento 2019, né? Já estamos aí. Oi, desculpa, o áudio tá ok? Weber, só um minuto. O som ficou ruim. Não. Em princípio seria o seu. Só um minutinho. Pode falar novamente? Ok. Agora melhorou. Pode falar. Ok. Vamos lá. Com relação ao orçamento 2019, nós já estamos, né, iniciando aqui a elaboração do orçamento. Queria falar alguns pontos. Primeiro, a questão do censo. Tá? Então, assim, nós ainda temos algumas universidades que não finalizaram o preenchimento do censo. Né? E essa não finalização dessa etapa está impactando nos primeiros ensaios da matriz orçamentária para o ano que vem. Então, a gente pede aí uma atenção especial do FOPLAD para que, né, consulte, enfim, né, tenha a informação junto dos seus PIs, porque algumas unidades ainda não finalizaram o preenchimento. Teve toda aquela questão da greve, né, dos caminhoneiros na semana passada, então isso impactou, o INEP até prorrogou o prazo, deixou o sistema aberto. Mas, de qualquer forma, é um tópico que precisa ser acompanhado de perto aí, porque a não finalização dessa etapa, né, pode impactar aí no nosso cronograma para a elaboração da matriz. Nós divulgamos na semana passada a matriz de auditorias do censo, é chamada assim, né, que é aquela verificação que uma IFES faz na outra. Mantivemos os mesmos critérios do ano passado, de uma IFES, né, conferir os dados de outra IFES, fizemos por critério realmente de aproximação geográfica, por estado, região. O calendário já foi divulgado e essa matriz de distribuição de universidades já foi encaminhada a todas as reitorias. O prazo que nós estipulamos foi até o dia 20 de junho. E a gente já conversou com o INEP por conta desses atrasos na elaboração do censo, enfim, se tiver necessidade de qualquer prorrogação adicional ali após o dia 20, a gente já está alinhado com o INEP para conceder essa prorrogação de prazo. Um outro ponto que surgiu, que ainda está sendo tratado entre a gente e o INEP com relação vamos dizer assim, a matriz 2019, é a questão da classificação de alguns cursos. Então, nós passamos para a comissão de modelos uma planilha, né, com os cursos que estão catalogados no censo 2018 e alguns cursos estavam sem classificação, né, apontada. A comissão de modelos, né, fez um exercício de classificação, já nos mandaram a classificação de alguns cursos. Não são muitos cursos, mas de qualquer forma eles, né, eram um número significativo. Esse dado já foi encaminhado ao INEP e nós nos deparamos com uma determinada situação que são os cursos sequenciais de formação específica. Então gerou aqui uma discussão se esses cursos deveriam ou não ser financiados, né, já visto que eles não levam a uma titulação. E depois de algumas discussões aqui, o INEP acabou nos informando, acho que foi anteontem que eu falei lá com o INEP, que eles conferiram lá no sistema da matriz e viram que esses cursos são poucos cursos, se eu não me engano são 9 cursos na rede inteira, acho que em 3 ou 4 universidades. Mas de qualquer forma o INEP nos confirmou que esses cursos sequenciais, eles não têm financiamento pela matriz. Tá? Eles já não contam lá para o aluno equivalente, então a gente manteve isso aí, não mudou essa definição. Ainda sobre o orçamento de 2019, os pré-limites, né, os limites orçamentários para o orçamento de 2019 ainda não foram divulgados oficialmente para o MEC, né? A gente imagina que isso deve ocorrer aí no início do mês que vem.
De qualquer forma, essa situação não impede que a gente já comece a fazer os ensaios da matriz. Então, nós já temos reuniões agendadas aí com a comissão de modelos, se eu não me engano, para o dia 26, alguém me corrige se eu estiver errado, semana do dia 25 ou 26 de junho, e a gente está trabalhando para manter esse calendário dessas reuniões e a gente possa fazer ali os primeiros ensaios da matriz. Com relação a, e passando para uma outra pauta de obras, a gente está seguindo aquela matriz de risco que a gente propôs e apresentou na comissão de administração do FORPLAD, que estabelece ali um ranking de prioridades para as obras cadastradas no CIMEC. A gente está tendo assim, um feedback bastante positivo dessa matriz. E, assim como eu falei um pouco antes, quer dizer, à medida em que as universidades têm apresentado as suas prioridades de investimento para fins de distribuição do recurso que está alocado no MEC, a gente tem cruzado essa priorização trazida pelas universidades com a nossa matriz de gerenciamento para qualificar a tomada de decisão. E isso, eu acho que está tendo um feedback bem interessante, é mais para a gente registrar isso novamente. Há 2 semanas atrás, nós tivemos na verdade um pouco mais, foi acho que do início do mês passado, nós tivemos uma solicitação do TCU. Então, o TCU saiu acho que em março, não me recordo bem a data, um grande acórdão a respeito de obras federais para toda a esplanada. E dentro desse acórdão, assim como o desdobramento desse acórdão, a Secretaria de Infraestrutura do TCU, que cuida de obras, etc., ela demandou de vários ministérios, inclusive do MEC, acesso às bases de dados relativas às obras federais. A gente comunicou ao FOPLAD, falamos também com a Comissão de Administração, a Comissão de Obras do FOPLAD, que nós encaminhamos ao TCU a nossa base de dados do CIMEC, das obras. Tá? Então, vários ministérios mandaram, aqui no âmbito do MEC, a CETEC fez dos institutos, o FNDF fez mandou a base das obras financiadas por transferência para estados e municípios, e nós geramos aqui a planilha das obras da rede federal. Então, é mais um feedback para a rede de que o TCU também tem acesso agora a esses dados. Então, é mais para reforçar a importância de manterem atualizadas as informações de obras no sistema CIMEC. Nós fizemos algumas alterações, alguns aprimoramentos do sistema. A minha intenção era até aí mostrar para vocês, mas especialmente eu queria só falar uma que eu acho que acaba sendo um instrumental muito importante para esse gerenciamento das obras, é que agora o sistema de monitoramento de obras, ele tem uma aba, lá na aba execução orçamentária, ele tem uma aba que está extraindo dados de empenho, liquidação e pagamento, os dados de execução orçamentária, de todos os empenhos relacionados àquele CNPJ correspondente à empresa que está contratada para aquela determinada obra. Então, eu peço que vocês, a gente orienta que vocês, as equipes de orçamento, equipe de obras, enfim, visitem esse campo lá no módulo monitoramento de obras, que é uma ferramenta muito importante que permite que os dados de execução orçamentária financeira das obras sejam ali automaticamente atualizados com base na extração que a gente faz semanalmente do CIAF, e aí já tem os campos ali para que o operador vincule a determinada nota de empenho àquela obra e gerando um extrato orçamentário financeiro. Inclusive, esse módulozinho, ele dá acesso ao portal da transparência para você ver dados de empenho, dados de ordem bancária, então ficou muito bom. A gente ficou bastante satisfeito aqui com o resultado dessa melhoria, então a gente recomenda aí que vocês visitem, e peçam para as equipes experimentarem essa funcionalidade que ficou muito, muito boa. Passando aqui para o último item aqui da minha pauta, para a gente abrir para os debates,
Eu queria colocar aqui algumas questões referentes ao planejamento governamental, vamos dizer assim, o planejamento das universidades. Obviamente que, assim, e tomando cuidado de ressaltar que são pontos, obviamente, que merecem uma discussão ampla no âmbito da Andifes, no âmbito do MEC, mas que a gente enxerga que são pontos sensíveis, pontos extremamente relevantes, principalmente para o contexto econômico, fiscal, que a gente vive no país, pontos que precisam ser trazidos para o debate, a gente entende que são estratégicos para esse momento e que precisam ser debatidos. Com relação aos aprimoramentos da matriz, já ficou acordado, né, no âmbito das nossas discussões com a comissão de modelos, de que, quer dizer, assim que a gente concluir a elaboração do orçamento de 2019, nós vamos implementar uma agenda no segundo semestre para a revisão, né, dos critérios da matriz OCC. A gente entende que realmente foi uma proposição bastante acertada, né, a gente sabe que são discussões longas, que carecem de um debate profundo. Então a gente está disposto aqui a implementar no segundo semestre essa agenda de redefinição, aprimoramentos da matriz OCC. Alguns pontos que a gente entende que precisam ser elevados, e a gente lança aqui como uma provocação para o grupo poder também debater internamente, quer dizer, alguns indicadores de desempenho acadêmico gerencial das universidades, que hoje a gente enxerga que não estão contemplados na matriz e que eles precisam ser trazidos para a pauta. Alguns pontos desses, por exemplo, a ocupação de vagas. Então, é um indicador que hoje ele não conta, ele não está contemplado ali nos cálculos da matriz. E a gente sabe que, quer dizer, quando é estruturado um curso, é pactuado um curso com a sociedade, é investido uma determinada infraestrutura, em termos de contratação de pessoal, de infraestrutura física, tecnológica, etc. Então, à medida em que aquele determinado curso não tem uma ocupação mínima, uma ocupação razoável, é preciso se redefinir e se discutir realmente a manutenção daquele curso, o aprimoramento daquele curso, e obviamente que é um indicador importante para ser contemplado na matriz. E que hoje, nos critérios de cálculo da matriz, a ocupação de vagas não está lá presente. A questão da formatura, da conclusão do curso. Hoje, lá na matriz, ele pega, ele calcula, na verdade, o número absoluto de formaturas para fins de dimensionamento de alunos. Mas, na verdade, você não tem ali um índice para medir o grau de formatura de cada curso. Então, obviamente que a gente tem inúmeros casos aí de cursos que, assim, ocupam metade das vagas ofertadas e formam 40%, por exemplo, dos que ingressam. Então, quer dizer, é preciso enfrentar e trazer para dentro da matriz um indicador que consiga medir os graus de ocupação e formatura dos cursos, para que a gente tenha aí critérios mínimos de desempenho para manutenção e financiamento dos cursos. Um outro ponto aqui é a questão da retenção, que já foi inclusive debatida na matriz para 2018, que hoje é um fator multiplicativo. Então você financia o aluno do início da retenção ao infinito. Então a gente entende que é preciso discutir uma fórmula que tenha um nível de retenção, vamos dizer assim, aceitável para fins de financiamento. Aí outros pontos aqui que a gente entende que, até para a gente também dar um pouco de objetividade, outros indicadores que a gente entende que precisam ser contemplados da matriz, é a questão do grau de empregabilidade dos formandos, a questão da produção científica e registro de patentes, então é preciso também trazer, que é um resultado importante, que precisa, quem sabe, ser trazido para dentro da matriz. E um outro ponto é essa questão da matriz hoje, quer dizer, ela gera um fator de distribuição, que depende, obviamente, de um montante orçamentário para a sua implementação.
E a gente entende, com base em algumas discussões que nós tivemos aqui, nós já chegamos a comentar isso na comissão de modelos, que é preciso pensar, talvez, numa matriz que trabalhe com a questão do custo fixo e custo variável. Então, assim, você ter um custo fixo, um per capita por aluno, que seria ali uma distribuição inicial por matrícula, e quem sabe um custo variável a ser implementado de acordo com, obviamente, os critérios de aferição de resultado, de eficiência, eficácia nessa política. Então, são alguns pontos que a gente entende aqui que precisam ser discutidos no âmbito da matriz. E um outro ponto, acho que é o último ponto aqui do que eu apontei, é preciso ter, aliás, são dois pontos que eu queria tratar aqui para encerrar essa fala. Um ponto que precisa ser debatido, um ponto fundamental, obviamente com todo o cuidado de ressaltar que é um tema, eu diria que é um tema muito sensível, mas assim, é um tema de certa forma complexo, porque mexe na estrutura organizacional das universidades, mas, quer dizer, é um ponto que precisa ser debatido toda vez que a gente cita ou trata desse assunto aqui. A gente vê assim que é unânime das universidades, de reitores, pró-reitores, quer dizer, que é um assunto que precisa ser tratado, é a questão de uma política de reordenamento ou reorganização organizacional de campos, especialmente de campos fora de sede. Nós não podemos continuar aceitando que tenhamos campos, por exemplo, tem um campus de uma determinada universidade que está a 1.100 quilômetros da sua sede e 80 quilômetros de uma capital que conta com uma grande universidade. Então, nós temos isso em várias universidades, essa configuração organizacional que destoa com critérios de razoabilidade, assim, campos que estão próximos a uma determinada sede da universidade e a centenas, milhares de quilômetros da sua sede. Então, acho que a rede precisa discutir isso internamente, isso implica em custos, isso implica numa série de custos de tempo, de recursos financeiros, enfim, que contribuem aí para uma perda de ineficiência. Então, acho que é preciso pensar aí num reordenamento organizacional de maneira a posicionar alguns campos fora de sede de maneira mais adequada, mais razoável na rede, vamos dizer assim. E um outro ponto que eu acho que precisa ser trazido para o debate, especialmente nesses tempos que a gente tem dificuldades econômicas no país, dificuldades fiscais do governo central, etc., são alternativas de financiamento para as universidades federais. Então, é preciso, talvez, quebrar alguns paradigmas de que um financiamento privado pode enfraquecer a universidade pública. São alguns paradigmas que ainda existem e que precisam ser enfrentados com uma visão um pouco mais propositiva, resolutiva. E, quer dizer, uma alternativa, um projeto que o MEC entende que é muito importante, que é um modelo já utilizado em muitas universidades de ponta. A gente pega Harvard, o exemplo de Harvard, o que eles têm ali de financiamento por essa alternativa, que são os fundos patrimoniais, É um projeto de lei que está tramitando no Congresso, o MEC já fez algumas contribuições, a gente chegou a citar essa iniciativa lá na comissão do Senado, acho que há 2 semanas, mas é um assunto, acho que as alternativas de financiamento, acho que é um assunto importante que precisa ser trazido para o debate nesse momento. Esses são os pontos que eu queria trazer, eu fico aí à disposição para a continuidade do debate, gente. Obrigado. Obrigado, Weber. Então, vários pontos polêmicos, então a gente vai começar abrindo o debate. Quem se inscreve? Rosalvo. 3 inscritos. Vamos começar com o Rosalvo, então. Bom dia a todos, bom dia, Weber, bom dia, equipe. Bom dia, Rosalvo. Tudo em paz? Weber, eu vou reordenar a nossa discussão.
peço data vênia aqui aos colegas, eu acho que o ponto agora não é a gente discutir mudança na matriz nesse momento. A gente está no final de um governo, a gente está num quadro ainda de indefinição do que virá a ser a projeção política do próximo ano. Eu acho que é prematuro, essa é uma posição pessoal, de a gente fez aqui numa reunião criar um debate a respeito da matriz, que é um processo longo e demorado. Agora, eu queria que a gente concentrasse fundamentalmente no exercício. Ou seja, a gente tem um ano ainda para fechar. Nós temos muitos problemas nas instituições, nós temos um quadro de indefinição quanto à liberação de crédito, seja de custeio e de capital, mas a minha preocupação, aí eu queria que você tratasse dessa questão, é o que a gente tem concretamente para 2019. Se a gente vai manter a estratégia que foi deste ano, ou seja, de concentrar parte dos recursos de investimento no MEC, ou se esses recursos voltam para as instituições, como sempre foi, e me parece que é o melhor caminho, independentemente de uma instituição ou outra receber mais ou menos, mas os critérios de distribuição são conhecidos a priori. Tanto, e ela faz a escolha dos seus investimentos. Me parece que a estratégia de concentrar no MEC criou mais desarmonia do que solução. Essa é a minha questão. Eu queria falar... Vai falar, Pedro? Tá, então eu falo por último, Pedro. Bom, não sei se fico de pé aqui ou sentado. Bom dia, Weber, tudo bem? Bom dia, Pedro. Então, em relação à descentralização dos recursos de obra, queria que você esclarecesse um pouco mais para a gente como é que está a aplicação dos critérios, e a matriz analítica que vocês fizeram a partir dos critérios de prioridade e o que foi pleiteado pelas universidades. Na última reunião que eu tive com você em Brasília, você mencionou que a distribuição estava sendo referenciada no que foi empenhado em 2017, com a meta de chegar a 40% do que foi empenhado em 2017. Então, eu queria entender se a gente está fazendo uma linha média e uma distribuição por esse patamar, ou se as decisões estão sendo baseadas nessa matriz que a Comissão de Obras não tem a planilha que vocês estão fazendo de avaliação, de pontuação de todos os pleitos das universidades. Então, acho que para esclarecer melhor, e evidentemente se a gente puder ter acesso a essa informação, acho que todos ficarão mais tranquilos com o grau de transparência, que a gente está tentando ter nessa relação com vocês. A outra questão não é tão técnica específica, é da ampliação do modelo de financiamento das universidades, que você propôs agora ao final. Enfim, não é uma proposta evidentemente sua, são ideias que estão rodando e rondando como um espectro aqui as universidades públicas, de que nós temos que progressivamente abdicar do orçamento federal, mesmo porque esse orçamento está fortemente restringido. Então, eu queria entender um pouco melhor quais são as mobilizações que o próprio MEC está tomando para essa mudança de padrão de financiamento, para além das iniciativas isoladas que as universidades podem fazer. Se as universidades estão criando fundo patrimonial ou não, de alumni, de ex-alunos, se estão fazendo parceria público-privada, se estão fazendo captações de recursos com outros órgãos públicos, etc., etc. Isso tem sido iniciativas fragmentadas, decididas caso a caso, nas circunstâncias de cada universidade. Quero entender do ponto de vista estrutural, o que o MEC está observando. A gente sabe que, obviamente, é o fim de um governo, que o próximo governo pode mudar as definições políticas, mas, enfim, dentro do que vocês estão trabalhando para o orçamento de 2019, o que vocês estão entendendo como essa complementação de recursos vindo da iniciativa privada, que será uma nova obrigação das universidades. Em relação também à pressão que vocês sofrem, que nós todos sofremos, e que o relatório do Banco Mundial e a própria nota técnica de vocês nos impõem, considerando que o nosso custo aluno é elevado demais, a pressão por cobrança de mensalidades ou outras formas de taxa
com complementação de recursos. Então, já que você está abrindo o jogo conosco, sobre a forma de complementação de recursos, abra mais um pouco e conte aí quais são os planos que, de fato, o MEC tem para essa complementação orçamentária como uma proposta estrutural e não como uma iniciativa isolada de cada uma das universidades que tem tomado ou não caso a caso. Pode ser? Bom dia, Weber, Franklin, da Universidade Federal do Sul da Bahia. Seguindo um pouquinho o que o Pedro estava falando, eu queria te perguntar sobre esse último tópico que você apresentou, a alternativa de financiamento, e como ela vai se dar com a PEC do teto, né, já que hoje o que a gente arrecada dificilmente a gente consegue utilizar, por causa a gente encontra essa restrição. E outro detalhe também sobre essa discussão desses dois relatórios que o Pedro falou, é que a gente precisa rever alguns pontos, porque é dito que as universidades são caras e o trabalho que foi feito, tanto do MEC quanto do Banco Mundial, dentro do custo das universidades, são consideradas despesas como de inativos. Tem um PENAS que a gente precisa discutir se é um custo da universidade ou se ele vai ser, ou se a gente entende ele como uma política pública, e várias outras questões também que a gente tem que rever no sentido de ensino, pesquisa e extensão. Essa é uma questão que a gente tem discutido aqui, no âmbito do FORPLAD, mas que é importante ouvir o que, é que vocês pensam sobre isso aí. A gente fecha esse primeiro bloco de debates, a gente fecha esse primeiro bloco com essa pergunta e passa para o Weber para as respostas. Ok. Tiago, desculpa, a intervenção do Franklin ficou um pouco baixa, eu não consegui entender a pergunta dele. Tá, só, Franklin, por favor. A pergunta, Weber, é basicamente... Solta a voz aí, Franklin. Tá, ok. Foram duas perguntas, né? A primeira é em relação a alternativas de financiamento e como ela vai se dar com a PEC, tá? Que hoje a gente já está tendo essa restrição, essa dificuldade, aquilo que a gente capta, a gente tem dificuldade de utilizar. E a segunda é, o que é que você entende como, se por exemplo, o custo das universidades deve ser considerados as despesas de inativos, pensionistas e também assistência estudantil, se vocês entendem isso como uma política pública ou um custo das universidades. Só complementando, é que, na realidade, o que se chama de custo aluno, observa-se que nas universidades públicas a gente tem um custo grande por estar envolvidos em projetos de pesquisa e extensão dentro dessas atividades. Então, o aluno formado, ele tem uma formação muito sedimentada, então, muito estruturada em pesquisa e extensão, e não só em ensino. Então, a busca pela uma qualidade da formação não dá para comparar com a formação com foco estritamente na área de ensino, como muitas instituições privadas fazem, ok? Ok. Seguindo aqui na ordem, Rosalvo, na verdade, com relação à definição dos investimentos para 2019, ainda não há nenhuma decisão por parte do Ministério. Né? Na ida do ministro à Andifes, acho que há umas 3 semanas, o presidente da Andifes, né, reitor Tourinho, colocou essa questão dos investimentos, né, pleiteou isso para o MEC rever essa decisão. Essa decisão não está tomada ainda, ela deve ocorrer aí no decorrer do mês que vem. Mas, de qualquer forma, por mais que exista algum tipo de controvérsia com relação, né, à interpretação de eficiência, eficácia dessa medida, nós enxergamos aqui que ela traz sim alguns ganhos. Tá? O quadro que nós encontramos aqui no final de 2016, quando assumimos,
foi de realmente muitos problemas de gestão, tá? Com o cuidado de dizer que não é nenhum tipo, não é uma situação que a gente enxerga que é sistematizada, que é, de certa forma, usual nas universidades, mas temos sim problemas de gestão importantes em obras, em gestão de obras especialmente, e essa medida nós entendemos que sim, ela favorece, ela contribui para o aperfeiçoamento dos processos de tomada de decisão. Mas ainda não há nenhuma definição com relação ao orçamento do ano que vem, tenho certeza que o ministro já assumiu um compromisso, né, de dialogar com a Andifes. Eu espero que para, né, esse ciclo de elaboração do orçamento, a Andifes não incorra na mesma medida que tomou no ano passado, de tentar interferir diretamente no Congresso Nacional, né, na tramitação do orçamento, antes de buscar um diálogo com o MEC. Então, eu acho que o diálogo da Andifes com o MEC, um diálogo transparente, objetivo, construtivo, é importante e precisa ser observado para esse ciclo de elaboração de orçamento. Com relação às perguntas do Pedro, a questão dos critérios para a distribuição dos investimentos, Pedro, na verdade, a matriz de gerenciamento de obras, ela não é critério para a definição de valores individuais para cada unidade. Não, ela é muito mais, na verdade, um instrumento para a gente definir, tomar a melhor decisão possível na medida de distribuir o valor que foi atribuído àquela universidade entre os empreendimentos que lhe, né, aparecem como prioritários. Então, tá uma coisa, não tem nada a ver com outra. Mas, na verdade, os critérios que nós estamos utilizando para atribuir individualmente às universidades, eles levam em conta, sim, a série histórica. Nós tivemos ocorrência aí de 14 IFES que tiveram, né, por conta daquele movimento da Andifes no Congresso, que tiveram transformado seu investimento em emenda e depois boa parte delas foi cancelada. Então, nós estamos tendo que recompor, né, essas emendas, inclusive da Unifesp, né, um dos casos. O crescimento da matriz, então, algumas universidades que tiveram crescimento na matriz, a gente tem dialogado, tem buscado, né, um entendimento para que a gente possa trazer um maior equilíbrio para o sistema. Enfim, e alguns outros critérios que a gente tem divulgado internamente para cada universidade. Obviamente que a Andifes, o Forclad, né, tem acesso restrito ao CIAF, e cada, né, liberação que a gente faz, vocês têm acompanhado. E a gente tem muita segurança, sabe, Pedro? Eu acho que assim, a gente entende a preocupação de vocês, né, à medida que é tomada uma decisão, se concentrar os investimentos do MEC, e considerando talvez o histórico aí recente de gestão do MEC com relação a isso, eu entendo que pode causar algum tipo de preocupação, mas com relação a isso, eu queria deixar claro, registrado para vocês, que assim, não existe mais balcão de negociação no MEC. Certo? Política de balcão, ela acabou, tá certo? Existem critérios objetivos, critérios pontuados, né, em realmente né, questões objetivas, indicadores objetivos. Nós temos muita segurança e muita tranquilidade nos critérios que nós estamos, né, utilizando aqui para a distribuição do recurso, e obviamente vocês têm né, acesso a todas as bases de dados aí orçamentárias, financeiras, para estar acompanhando e, à medida que acharem necessários, questionando, perguntando para a gente sobre esses critérios. Com relação a esse assunto das alternativas de financiamento, eu queria discordar um pouco do Pedro, talvez na colocação que ele colocou. Eu não entendo que deva ser enxergado, né, como uma obrigação, uma nova obrigação para a universidade. Talvez, ao se interpretar assim, pode se dar uma conotação um pouco diversa daquilo que na realidade, né, a busca de uma alternativa de financiamento. Isso também não quer dizer que o governo vai se desobrigar a nada. Né? Então, recentemente eu estava lendo um artigo de um pesquisador do IPEA sobre financiamento das universidades públicas. Então, ele mostrava alguns dados e tal. Então, assim, alguns indicadores mostram que o financiamento público da educação superior do Brasil, apesar de, em termos absolutos, talvez ainda estar longe dos países de ponta,
ele está próximo ou até acima da média da OCDE, enquanto que o financiamento privado, quer dizer, a contribuição do setor produtivo para o financiamento da educação pública é que está muito distante disso. Então, a questão não é desobrigar o governo a nada, assim, acho que, né, esse nosso modelo de financiamento estatal das universidades públicas não está em jogo, assim, isso ninguém discutiu, o MEC jamais discutiu isso. A questão é que nós precisamos trazer o setor produtivo, trazer o setor econômico para contribuir mais com isso. Não é tirar a obrigação do governo, mas sim imputar, né, um maior compromisso econômico do setor produtivo com o financiamento da educação pública. Com relação às perguntas do Franklin, a gente entende assim que, na verdade, a PEC de gastos, né, a PEC Emenda Constitucional 95, ela veio como uma medida, né, do Estado brasileiro, né, de buscar um equilíbrio nas contas públicas. Então, por mais que tenha alguma controvérsia com relação à implementação da PEC, quer dizer, o Estado brasileiro não pode aceitar ter um resultado fiscal deficitário, quer dizer, né, a gente tem um resultado deficitário desde 2014, o Estado brasileiro não pode aceitar que você, né, gaste mais do que arrecade sucessivamente sem ter alguma medida que, né, implemente uma solução. Então, realmente o déficit das contas públicas é um fator de desequilíbrio da economia nacional, isso é fato. Acho que foi um gesto, sim, importante do Estado brasileiro. Agora, obviamente que a atividade pública, ela é contínua. Ela não se encerra na publicação de uma PEC ou de uma determinada medida, ela é contínua. Então, eu percebo, sabe, pessoal, o Pedro e demais, Franklin, quer dizer que o próximo governo, né, que foi eleito agora em outubro, novembro, e assumindo ano que vem, eu tenho certeza que terá a sensibilidade de rever a questão da PEC e, quem sabe, propor, né, alguma flexibilização. Pelos números, inclusive, apresentados, né, pelo Ministério do Planejamento, a gente entende que, a partir de 2019, é premente que haja uma discussão ou alguma determinada flexibilização na PEC. Com relação à pergunta trazida aí com relação ao custo aluno, eu confesso assim que talvez eu não possa ter entendido bem, o áudio ficou ficou falhando um pouco, mas eu acho que ele perguntou sobre quais os critérios que a gente entende, quer dizer, se incluir aposentadoria, desculpa se eu tiver interpretado errado, o custo de aposentadorias no indicador de custo aluno. Na verdade, é interessante que, assim, se você chega aqui no MEC, a gente entende, não, aposentadorias e pensões é um gasto previdenciário, isso é lá do Ministério da Previdência, etc. Se você chegar lá na Previdência, eles vão dizer, não, mas gasto com aposentadorias e pensões é lá do MEC, não é Previdência. Então, eu acho que, assim, existem, né, metodologias de interpretação desses dados. A questão, Franklin, é que, assim, o orçamento das universidades duplicou em 7 anos. E que se a gente olha hoje, né, e tenta vislumbrar um horizonte aí de 7 anos para frente, eu, como técnico da área, não consigo vislumbrar, né, uma nova duplicação desses valores. Então, obviamente que, quer dizer, a gente tem que trabalhar com cenários, né, nós, enquanto agentes aí dessa área orçamentária, financeira, das instituições, precisamos trabalhar com cenários futuros, onde eu acho que hoje, enxergando que em 7 anos o orçamento duplicou, eu não imagino que daqui a 7 anos o orçamento terá novamente duplicado. Então, eu acho que é um cenário que, obviamente, traz restrições, traz aí, né, a imposição de ajustes operacionais nas nossas instituições, mas que, obviamente, também leva à oportunidade de se discutir alternativas de financiamento, né? E, obviamente, que, a partir do momento que a universidade busca, né, financiamentos complementares, financiamentos via projeto, via participação no setor produtivo, né, no seu funcionamento, ela acaba, né, se descolando, né, da realidade econômica fiscal do governo
e isso permite, sim, que seja aí concedida maior autonomia para as universidades. Obviamente que sem tirar a obrigação estatal de financiamento, que já é tradicional no nosso sistema, mas que a participação do setor produtivo, a gente entende que é fundamental para esse momento, e obviamente considerando também toda a conjuntura econômica e fiscal do país. Eu não sei se algum ponto ficou de fora. Weber, acho que se tem algo imprescindível para que o MEC e o Ministério do Planejamento comecem a discutir é como desvincular a receita própria do orçamento. Eu acho que não dá para pensar em nada além de alternativas que não passe primeiro para que a emenda constitucional seja alterada, porque hoje é absurdo você pensar que para você começar um projeto com o papel transformador que as universidades têm na sociedade, você não possa fazer convênios com municípios, com estados, com a segurança de que aquilo seria executado, que o plano de trabalho seja executado, isso é fundamental. Então, a gente precisa, acho que se tem alguma coisa que o MEC e o Ministério do Planejamento precisa fazer, é desvincular a receita própria da LOA para essa questão de arrecadação pelas universidades, e aí sim a gente realmente poder desempenhar projetos e não financiamentos de universidades. Vou abrir novamente para as perguntas. Então temos Denise, Mascarenhas e Anilton. Vocês dois aí? Ok? A gente fecha esse... Tá bom, tá certo. Inessa e a gente fecha com o Gambino, certo? Bom dia, Weber. Bom dia a todos. Weber, eu fico muito tranquila, né, com a colocação que você fez da inexistência de balcão no MEC. E, nesse sentido, nos deixa muito mais tranquila a sua afirmação. Eu gostaria de solicitar ao MEC que tanto os critérios de alocação de recursos de investimento de 2018, os que ficaram retidos no MEC, eu gostaria de solicitar a emissão de uma nota técnica, né, que nos daria até uma certa previsibilidade da alocação dos recursos, né? Essa nota técnica me deixaria mais tranquila no sentido de poder prever para onde esses recursos irão, e talvez esteja até um horizonte para 2019. Então, esse é o primeiro ponto. Eu quero fazer o mesmo pedido com relação a essa proposição de novos indicadores. Eu gostaria de pedir que fosse emitida uma nota técnica também com os novos indicadores que o MEC está pensando, em cada um deles mostrar a metodologia de cálculo, né, a fonte dessa informação, como é que está sendo proposta, quais são os ganhos que isso traria para a gestão administrativa e acadêmica das IFES. Eu acho muito importante, eu acho que isso ajuda a qualificar o debate, e a gente pode discutir isso dentro dos fóruns de uma forma mais global e depois até opinar junto ao MEC a partir de um conjunto de informações de todas as IFES e de todos que quiserem colaborar. Então, meu segundo pedido é essa nota técnica. Eu tenho um terceiro pedido também, com relação ao restante dos recursos de investimento de 2018. Realmente, eu estou falando em nome da minha universidade, mas pelo que eu converso aqui é geral, nós estamos todos muito sufocados, porque os recursos de investimento, eles precisam ser alocados também em outras questões prioritárias. Eu estou falando aqui especificamente de laboratórios de ensino de graduação. Então, a gente precisa ter um horizonte de recursos para esse tipo de investimento também, para além das obras. Então, a nota técnica que eu pedi para obras, eu gostaria também que a gente tivesse uma nota técnica de... Eu não vou falar nem renovação, tá? Eu vou falar de recomposição de laboratórios de ensino de graduação. Eu acho que é importante a gente ter esse horizonte em 2018. E gostaria de saber também, para 2019, qual é a perspectiva
que nós podemos ter em termos de custeio e em termos de investimento em números gerais, tá? Percentuais em relação ao valor desse ano 2018. Isso tudo é muito importante nesse momento de discussão da PELOA e acredito que vai trazer, pelo menos, um horizonte maior de projeção de manutenção das nossas universidades. Muito obrigada. Bom dia, Weber. Mascarenhas, do FRB.